Olá, ora cá estou eu mais uma vez para vos falar sobre a vida e a obra de um autor galardoado com o Prémio Nobel de Literatura. O meu nome é Sebastião Barata e hoje vou falar-vos de Paul Heyse, que foi um poeta, um romancista e dramaturgo alemão, nascido em 1830 em Berlim e falecido em 1914 em Munique, que foi galardoado com o Prémio Nobel de Literatura de 1910. Provavelmente nunca ouviram falar dele, porque, infelizmente e injustamente, ele hoje é um escritor completamente esquecido. Então, Paul Johann Ludwig von Heyse nasceu em 15 de março de 1830 na cidade de Berlim, de cuja universidade o seu pai era um ilustre professor. A sua mãe era judia. O seu avô paterno foi também um famoso gramático e lexicógrafo alemão. Portanto, era descendente de uma família erudita. O Heyse frequentou o famoso liceu Friedrich Wilhelms Gymnasium até ao ano de 1847, tendo sido recordado mais tarde como um estudante modelo daquela escola. As suas ligações familiares ganharam-lhe a entrada precoce nos círculos artísticos de Berlim, onde fez conhecimento com Emanuel Geibel, que era 15 anos mais velho e que viria a tornar-se o seu mentor literário e um amigo de longa data, e que o apresentou ao seu futuro sogro, que era o historiador de arte e escritor Franz Kugler. Então, depois de completar o liceu, o Heyse começou a estudar filologia clássica na Universidade de Berlim. Ali ele conheceu importantes literatos da época e juntou-se ao grupo literário, o famoso grupo literário Tunnel über der Spree, que em português se traduziria por o túnel sobre o Spree, que era o rio que atravessa Berlim, que é um afluente do Havel, que por sua vez é um afluente do Elbe, não é? Aquele grande rio que vai desaguar lá no Mar do Norte. No seu primeiro poema, A Ver a Luz do Dia, que se traduziria para português por Começo da Primavera de 1848, o Heyse expressou o seu entusiasmo pela recente revolução, mas não se juntou às milícias estudantis revolucionárias, aparentemente por consideração para com os seus familiares e os seus amigos, ilustres. Depois de estudar 2 anos na Universidade de Berlim, ele partiu para Bonn e, em abril de 1849, para estudar arte e línguas românicas. Em 1950, ele resolveu seguir a carreira de escritor e começou a preparar uma dissertação sob a supervisão de Friedrich Diese, que era um pioneiro da filologia românica na Alemanha. Mas, quando se descobriu de que ele estava a ter um caso com a mulher lá de um dos professores, mandaram-o de volta para Berlim. O seu primeiro livro, o primeiro livro de Heyse, chamou-se de Der Jungbrunnen, que em português seria Fonte da Juventude, que era uma coleção de contos e de poesia, e que foi publicada anonimamente pelo seu pai nesse ano de 1850. E a mesma coisa aconteceu com a sua primeira tragédia, a Francesca von Rimini. Mais ou menos por essa altura, o Heyse foi convidado para ler e criticar o manuscrito do então desconhecido Theodor Storm, que veio a ser um grande escritor, né? A crítica entusiástica do Heyse a esse livro, que em português
se traduziria por Histórias e Canções de Verão, foi a base para o lançamento de uma grande amizade entre ele e o Storm. No ano de 1951, portanto no ano seguinte, o Reis ganhou um concurso realizado pelos membros lá do túnel, portanto, da tal tertúlia da que ele pertencia, com a balada Das Tal von Espinho, que em português seria, portanto, o Val de Espinho. E também foi homenageado pelo seu primeiro romance, que foi o Marion, que foi editado em 1952. A seguir ao Marion, publicou o Spanisches Liederbuch, que era traduzido em português para o Cancioneiro Espanhol. Portanto, que era uma coleção de canções trovadorescas, antigas, espanholas. Que tradução essa que foi feita por ele em conjunto com o Geibel. E esta coleção portanto, de poemas foi objeto do trabalho de vários compositores que os musicaram, compositores esses como, por exemplo, o Robert Schumann, o Adolf Jensen e o Hugo Wolf, que compuseram música para várias dessas traduções. E, nomeadamente, no caso do Wolf, que publicou, portanto, uma coleção de canções com o mesmo nome, portanto, das Spanisches Liederbuch, que ele editou em 1891. Ainda o Wolf veio também mais tarde a escolher canções de outra coleção traduzida do Reis, desta vez do italiano, que era as Italienisches Liederbuch, portanto, o cancioneiro italiano, e que, portanto, o Wolf escolheu várias canções que musicou e que publicou, então, com o mesmo título, né, numa coleção de canções com o mesmo título de Italienisches Liederbuch, que ele foi publicando entre 1892 até 1896. Mas estas traduções destes líderes não foram as únicas traduções do Reis. Ele, ao longo da sua carreira, trabalhou bastante como tradutor e traduziu, sobretudo, poetas italianos, como, por exemplo, o Giacomo Leopardi e o Giuseppe Giusti, que foram poetas italianos que ele traduziu para o alemão. Ora, vários membros lá do túnel, a certa altura, começaram a travar-se um bocado de razões com o Reis, e isto deu origem à formação então, de um outro círculo literário assim mais reduzido, que foi o Rütli, que foi fundado em dezembro de 1852. Esse círculo incluía o Kugler, o tal Kugler, o Lepel, o Fontana, o Storm e o Reis, claro. E em maio de 1852, o Reis conseguiu terminar, então, finalmente, a sua tese de doutoramento com uma dissertação sobre o refrão na poesia trovençal. Foi, portanto, o tema da sua tese, que foi muito, muito elogiada. E que lhe valeu uma bolsa de estudos prussiana, com a qual ele foi para a Itália à procura de manuscritos provençais antigos. E lá na Itália ele fez amizade com várias amizades, como por exemplo com Arnold Böckling e com o Joseph Victor von Scheffel, mas aconteceu-lhe lá uma situação mirabolante, que a certa altura ele foi expulso da biblioteca do Vaticano porque foi descoberto a copiar passagens de manuscritos inéditos muito antigos. Pronto, ele depois regressou então à Alemanha no ano de 1853 e aí, ainda com a tal paisagem italiana bem fresca lá na sua mente, ele escreveu algumas obras que o tornaram famoso, como por exemplo La Rabiata,
que é, de facto, um dos seus mais famosos livros, que em português significaria A Fúria. Foi escrito ao longo do ano de 1853, portanto, logo a seguir a voltar da Itália, mas que só foi publicado no ano de 1855, que é, portanto, como já disse, um dos seus, talvez o seu mais famoso, o seu mais aclamado romance. Escreveu também, nessa altura, os Lieder aus Sorrent, que é traduzido em português Canções de Sorrento, que ele publicou em 1852 e 1853. E a maior parte desta nova escrita, não é, foi aparecendo no Argo, que era o anuário dos escritores lá da tal pequena tertúlia, que era o Rutli, aquele que, como já disse, ele pertencia. Ora, 2 anos depois dele então voltar da Itália, através do poeta Emanuel Geibel, portanto, que se tornou, de certo modo, um seu mentor, que era um poeta assim já de mais idade, o rei da Baviera, o Maximiliano II, foi persuadido, né, a conceder a Reis uma cátedra titular lá na Universidade de Munique. E o Reis foi, portanto, nomeado professor de Filologia Românica, mas o que é certo é que ele nunca lá deu uma única aula. Ele nunca lecionou na universidade lá de Munique. Porquê? Porque o Maximiliano II atribuiu-lhe uma mesada grande e fez dele o poeta da corte, de modo que ele, portanto, fazia parte lá das tertúlias literárias e artísticas que semanalmente se realizavam lá na corte do rei Maximiliano II. O que é certo é que ele, com essa sua pensão, pôde, então, dedicar-se inteiramente à escrita daí para diante. Bem, de qualquer maneira, logo antes ainda de ir para lá, no dia 15 de maio de 1854, ele casou-se com a Margareta Kugler, tanto como já vimos, que era a tal filha do Kugler, que pertencia, que era outro escritor, não é, seu amigo. E ainda nesse mesmo mês, depois de se casarem, foram para Munique e chegaram lá no dia 25 desse mesmo mês de maio. E depois, na primeira audiência que o Reis teve com o rei de Maximiliano da Baviera, apresentou os seus contos em verso com o nome de Hermann. Então, ele lá em Munique começou uma vida produtiva, lá como membro dessa tal real ordem de poetas, escritores e estudiosos, né? Se reuniam lá na corte de Munique que se chamava que deram o nome de Nordlichtern, que é a aurora boreal em português, e desse tal círculo fazia parte, além do Reisa, o Geibel e o Riel, outros famosos, né, eruditos. Com base, de certo modo, nesse pequeno círculo, formou-se uma outra famosíssima sociedade literária que deu o interessante nome dos Die Krokodila, portanto, em português, os crocodilos, que incluía autores como o Felix Dahn, o Wilhelm Hertz, o Hermann Ling, o Franz von Kobel, o historiador cultural Wilhelm von Schack, que foi, de certo modo, um patrono lá da tertúlia. E em dezembro desse mesmo ano, de 1854, Reis iniciou também uma longa correspondência com o Edward Murica, que era também um poeta e que era um pastor luterano e um grande poeta, e que era professor de literatura alemã na Katharinenstift,
que era uma universidade em Stuttgart, desde que onde ele era professor, portanto, desde 1851. No ano de mais propriamente, em 22 de agosto de 1855, nasceu o primeiro dos 4 filhos que o Reis teve deste seu primeiro casamento, lá com a filha do Kugler, um dos quais depois viria a falecer com 12 anos. No ano de 1859, as obrigações, portanto, para com a família Kugler, não é? O seu sogro, levaram o Reis a assumir um cargo de editor portanto, na editora literária, né, da família, e isso forçou a recusar uma oferta muito tentadora do Grão-Duque Karl Alexander von Weimar, porque implicava ele mudar-se, né, de Munique para a Turíngia e, portanto, devido aos seus afazeres familiares, não podia. No dia 30 de setembro de 1862, a sua esposa Margareta morreu com uma doença pulmonar, mas nesse entretanto ele continuou a trabalhar e completou o drama histórico Ludwig der Bayer, que era uma peça do período bárbaro que o Maximiliano II há muitos anos ele desejava ver escrita e publicada. Mas o que é certo é que portanto, essa peça, não é, quando foi levada ao teatro, quando foi estreada, foi um fracasso total. No entanto, o Isaac continuou a trabalhar sem descanso ao longo dessa década dos anos 60, em novas peças, e acabou de facto por alcançar um sucesso enorme com uma peça com o nome Kolberg, que foi editada no ano de 1865. Depois, no ano de 1867, ou seja, 5 anos depois da morte da primeira esposa, ele casou-se novamente. Então, desta vez com uma mulher muito mais nova, que se chamava Anna Schubert. E, ao longo das 3 décadas seguintes, ele continuou a escrever prolificamente e, apesar de vários lutos lá na família, entre eles a morte de 2 filhos deste segundo casamento e o tal que já falei, primeiro filho também do primeiro casamento, que morreram esses três filhos, que foi para ele um desgosto enorme. De qualquer modo, a sua vida resultou, mais ou menos, foi uma vida tranquila, ao lado da sua nova esposa, e a sua fama começou a crescer, e cresceu constantemente, até se vir a tornar realmente uma figura famosa mundialmente. Ao longo desses anos, ele publicou imensos livros, tem centenas de livros, e depois já falarei mais ou menos na quantidade de obras que ele escreveu. Publicou neste período, entre outros, um dos seus mais conhecidos romances, que é o Kinder der Welt, que é Crianças, em português seria Crianças do Mundo, e que foi editado em 1882, e que, ao lado do outro La Rabiata, são talvez as 2 mais famosas obras dele. E também escreveu neste período muitas, imensas, diversas peças de teatro. O Paul Reis foi apelidado, naquele tempo, do Dichter Fürst, que em português significaria o príncipe da poesia, e trabalhou incansavelmente para promover a compreensão internacional dentro da Europa. No ano de 1900, ele foi nomeado cidadão honorário de Munique e várias outras iniciativas foram feitas para honrar o seu 70º aniversário, que ele fez 70 anos de idade e fizeram umas grandes festas. Depois, 10 anos depois, em 1910, quando ele tinha já, portanto, 80 anos, ele tornou-se membro da nobreza lá, bávara, né? Portanto, nomeado pelo rei da Baviera, ele tornou-se um nobre. O Paul Reis foi, como já disse, membro de 2 importantíssimas sociedades literárias, o tal Thuner Ruber Sperry, que era, portanto, em Berlim, e o Die Krokodille, quando esteve em Munique.
Ele escreveu então mais de 100 romances, perto de 20 coletâneas de poesia, 177 contos e cerca de 60 peças de teatro. Através destes próximos 200 contos, ele ficou muito conhecido, foi talvez ainda mais conhecido pelos seus contos do que pelos seus outros tipos de livros. Portanto, a soma das muitas e variadas produções de Reise fez dele uma figura dominante entre os homens das letras alemãs da sua época. Eu tenho ali a lista das obras todas dele, que me ocupam 7 folhas. Portanto, já viram a quantidade enorme de livros que ele escreveu. Então, o Reise foi galardoado com o Prémio Nobel de Literatura de 1910, como homenagem à consumada arte premiada pelo idealismo que demonstrou ao longo da sua longa carreira produtiva como poeta lírico, dramaturgo, romancista e escritor de contos de renome mundial. O Wiersen, que era lá um dos juízes do Nobel, disse que a Alemanha não tem um gênio literário maior desde Goethe. Portanto, um grande louvor. Infelizmente, o Reise já estava muito envelhecido, não pôde comparecer lá à cerimónia, a cerimónia habitual, a cerimónia do 10 de dezembro, e foi representado lá na Suécia pelo Conde von Buchler. O Reise foi o terceiro alemão a ser galardoado com o Prémio Nobel de Literatura. Portanto, está a ver, nos 10 primeiros anos do Nobel, 3 foram alemães. O mais antigo foi o Theodor Mommsen, que foi galardoado em 1902, e o Rudolf Eucken, que foi galardoado em 1908. E, portanto, o Reise em 1910. Já vimos. Portanto, desses dois eu falarei quando chegar a vez deles. Ainda não falei, mas espero ainda ver até possibilidades de vir a fazer um vídeo sobre esses outros 2 autores alemães. As últimas obras foram Letzten Novellen, que em português seria As Últimas Novelas, e uma outra coleção de contos italianos, que é o Italianischen Volksmärchen, portanto, as traduções do italiano, que foram ambos publicados em 1914, exatamente o ano em que ele morreu. Porque ele morreu no dia 2 de abril de 1914, pouquinhos meses antes de deflagrar a Primeira Guerra Mundial. Ele faleceu vítima de pneumonia e está enterrado no cemitério de Waldfriedhof. Para quem quiser ser mais curioso, a campa dele tem o número 14W27. Se quiserem ler um dia, a ver a capa dele. No ano de 1924, portanto 10 anos depois da morte dele, foram publicadas assim, suas obras completas, não? Em 15 volumes, e portanto, a partir daí, praticamente, começou a ser esquecido. Uma das razões, provavelmente, teria sido porque ele, né, portanto, defendia a escola tradicionalista lá de Munique e foi um grande crítico do naturalismo que estava a surgir e a crescer na altura. Ele, como um grande opositor ao naturalismo, que aliás foi um opositor de tal maneira precoce que ele começou a criticá-lo ainda antes sequer dele ser conhecido lá na Alemanha. Mas o que é certo é que os mais jovens críticos, os mais jovens escritores, criticaram-no muito por ele ser contra o naturalismo, ser contra as novas correntes literárias que estavam em nascimento e em crescimento, e atacaram-no muito. Ele ainda lhes respondeu com uma obra chamada Merlin, onde ele expressava, onde ele se considerava muito ofendido e expressava as suas formas de ofensa que ele sentia. Mas o que é certo é que ele acabou por ser, de facto, ultrapassado pelas novas formas literárias e talvez até por isso ele
durante vários anos, não foi proposto lá pela Alemanha para candidato ao Nobel, só depois, no ano de 2010, é que foi proposto e premiado. Ele podia eventualmente até ter sido o primeiro alemão a ser galardoado com o Prémio Nobel. E talvez por isso mesmo é que eu saiba, não tem qualquer livro editado em Portugal. Eu, pelo menos, nunca encontrei, nem creio mesmo, estou quase certo e seguro que não há nada dele publicado em Portugal. Se quiserem, enfim, ler alguma coisa do Paul Reiser, poderão encontrar livros dele, portanto, digitalizados no projeto Gutenberg. A maior, quase, não são muitos, só tem há uns 20 e tal, já estive a ver, uns 20 e tal livros a que estão no projeto Gutenberg. A maioria deles no original alemão, mas também há 7 traduzidos para inglês. Infelizmente não está lá o La Raviata, não está traduzido para inglês no projeto Gutenberg, mas está lá um que também, o outro muito famoso dele, que é o Kinder der Welt, que está traduzido para inglês com o título de The Children of the World, portanto a tradução literal, e que poderão, se quiserem, ir lá ao projeto Gutenberg e ler, inclusive fazer download e ficar com ele. Pronto. Olha, é o que eu tinha para dizer sobre este grande autor, infelizmente hoje, podemos dizer quase, mesmo, completamente esquecido, mas que não merecia, porque foi um grande autor do seu tempo, e que tem obras maravilhosas e que merecem continuar a ser lidas e que, infelizmente, não teremos muito onde as encontrar e muita facilidade de as vir a ler. Por hoje é tudo, por aqui me fico. Espero que tenham gostado mais deste vídeo e para a semana, se puder e se tiver vida e saúde e se Deus quiser, cá estarei de novo para vos falar de outro autor galardoado com o Prémio Nobel de Literatura. Passem muito bem!